Olá, sejam todos bem-vindos à Escola Judicial do TRT da 18ª Região. De hoje à quinta-feira, nós teremos o seminário A Visão Sistêmica do Direito e da Justiça. É a Escola Judicial do TRT 18, mais uma vez, na vanguarda, realizando cursos importantes para os servidores, servidoras, magistrados e magistradas. Esse tema vem sendo aplicado na justiça há algum tempo, né? E há, inclusive, incentivo por parte do CNJ quando trata do assunto. Nós teremos, de hoje à quinta-feira, 4 palestras. Hoje vai nos brindar aqui o Dr. Sam Storck, que vai falar sobre direito sistêmico, conceito, adequação, limites e possibilidades no sistema judicial. Amanhã nós teremos a palestra A Epigenética sobre o Olhar da Constelação Familiar. Quem vai nos brindar com esta palestra será o Dr. Fernando Freitas, e a mediação será realizada pela colega Alciane Margarida. No dia 7, a exposição vai ser sobre a postura sistêmica do magistrado diante do conflito e sua solução, pela juíza federal Monique Marchioli Leite. Quem vai fazer a intermediação é a colega Andressa Calini, aqui do TRT da 18ª Região. E na quinta-feira, fechamos o evento com o Dr. Décio Fábio de Oliveira Júnior, que vai falar sobre a inteligência sistêmica, um olhar para o judiciário sem o uso da constelação. E a mediação será feita pela colega Wanda Lúcia Ramos. Falando na colega Wanda Lúcia Ramos, em nome do Dr. Eugênio, que é o diretor da escola, queremos agradecê-la, doutora Wanda, pela participação na realização desse evento, indicando os nomes, fazendo os contatos, trazendo pessoas de tanta qualidade para palestrar aqui na EJUD 18. Tá? Fica aqui o nosso agradecimento de toda a equipe da escola. 2 avisos para quem está nos assistindo. Primeiro, caso queiram fazer perguntas, é só colocar no chat, tá? Que ao final, havendo um tempo, eu faço as perguntas ao nosso palestrante. E também, logo abaixo, o segundo aviso, para quem quiser obter o certificado, há um link logo abaixo aí do vídeo que pode ser utilizado, tá, para preencher o formulário. Agora eu vou passar a leitura do currículo do Dr. Sam Storck. Dr. Sam é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia desde 2006. Ele é doutorando em Direito pela PUC de São Paulo. Possui mestrado em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, em 2004. É graduado em Direito pela USP. Formado em Consultoria Sistêmica e Empresarial, Constelações Organizacionais. Possui também treinamento avançado intensivo em constelações familiares, com Bert Helling. Desde 2006, vem obtendo altos índices de conciliações e encontrando soluções bem-sucedidas com a utilização dos princípios e técnicas das constelações sistêmicas para a resolução de conflitos de justiça. Pioneiro em nível mundial na utilização da abordagem sistêmica das constelações familiares para promover conciliações e na resolução de conflitos na justiça. É autor do projeto Constelações Familiares na Justiça. Recebeu o prêmio Destaque do Núcleo Integrado de Conciliação
do TJ da Bahia em 2003 pela iniciativa. Foi agraciado com a menção honrosa do Prêmio Conciliária Legal em 2015, na categoria Juiz Individual pelo CNJ. É autor do blog Direito Sistêmico tudo junto, wordpress.com, onde publica artigos e notícias sobre a visão sistêmica do direito e a contribuição da ciência das constelações sistêmicas, segundo Bert Helling, para a resolução de conflitos em diversas áreas. E ministra cursos, palestras e workshops sobre direito sistêmico e a mediação, conciliação e resolução de conflitos com as constelações familiares sistêmicas. Professor Sami, é uma honra tê-lo aqui. Recebo o abraço do Dr. Eugênio, que é o diretor da escola, tá? De toda a equipe da escola com que o senhor teve contato, o Dr. Gil, a Keila, a Márcia, né? Sempre solícito com todos. É uma honra tê-lo aqui. Nós temos não só servidores e magistrados do TRT de Goiás, mas do Brasil todo, pelo que eu estou vendo aqui no chat do YouTube. Além de estudantes, advogadas e pessoas interessadas no assunto. Muito grato pelo seu aceite e a fala está com o senhor. Então, bom dia, professor Carlos. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Estão me ouvindo bem? Sim, tá tudo ok. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, os colegas e amigos do TRT da 18ª região, Goiás, né? Já havia sido convidado há algum tempo para estar em eventos aí em Goiás, mas presencialmente não foi possível na época, né? Ainda estou contando esperando uma oportunidade para fazê-lo. Mas vamos aproveitar o que esse momento traz de bom para nós também, né? Que é essa facilitação da presença virtual e podemos nos conectar, estar juntos e aprender também. Então, uma satisfação. Quero dar bom dia para minha colega, doutora Wanda, amiga também, pelo movimento que ela faz aí em Goiás e na Justiça do Trabalho, né? Ela, dentro da Justiça do Trabalho, é uma pioneira também nas experiências e tem um artigo bom a respeito da aplicação do direito sistêmico na Justiça do Trabalho. Então, vamos lá, né? Falar de direito sistêmico. O que é o direito sistêmico? Para mim, direito sistêmico são as constelações, é a presença das constelações familiares e das descobertas de Bert Hellinger, os conhecimentos de Bert Hellinger, notadamente as ordens, o que ele denominou de ordens do amor, que são leis sistêmicas, são ordens que estão acima das leis com as quais nós trabalhamos no direito, né? O direito posto, aquelas leis que podem ser colocadas no papel para regulamentar as atividades da sociedade, as diversas atividades que nós exercemos, nossas relações, né? Então, o direito é isso. O direito qual é a forma de regulamentar, de orientar, de normatizar normas, princípios, regras que possam trazer mais harmonia nas relações, que possam facilitar o nosso convívio em sociedade de forma harmônica, de forma pacífica, né? Isso aplicado às diversas áreas das atividades humanas. Quando eu tive contato com as constelações, vou explicar por que, a meu ver, direito sistêmico é mais do que o pensamento sistêmico, né? Por que o direito sistêmico inclui as constelações na sua alma, na sua essência? Porque o pensamento sistêmico já existia há algum tempo, que é considerar que as coisas estão todas conectadas, que as pessoas não são desvinculadas umas das outras. Nada é totalmente independente, né? Tudo que acontece gera consequências ao seu redor, o ambiente influencia o indivíduo e vice-versa, né? O indivíduo influencia o coletivo.
Mas Bert Hellinger descobriu a existência dessas leis sistêmicas, que são, além de perceber nitidamente essa conexão profunda entre as pessoas, ele percebeu o que rege, quais são as ordens, as leis superiores, naturais, que regem os relacionamentos. Então, por onde que as pessoas se encontram com seus bloqueios, com seus emaranhamentos, com suas dificuldades? Por que as pessoas se envolvem repetidamente em padrões que elas desejam evitar? Justamente aquilo que a pessoa mais deseja evitar, ela tende a encontrar tantas vezes, quando ela não sabe, quando ela não conhece essas ordens, quando ela não sabe se guiar por ordens que as façam se libertar daquelas velhas dinâmicas nocivas, prejudiciais, trágicas, que geram sofrimento, né? Isso é notado de forma mais intensa no âmbito das famílias. Então, perdão. Desligar o telefone aqui. Então, o que é um sistema? Sistema, ele é o âmbito onde os indivíduos estão conectados de uma forma ordenada. O sistema, para ele funcionar bem, ele precisa estar em ordem, né? Ele tem princípios para que um sistema possa funcionar. Qualquer sistema. Nós vamos falar mais dos sistemas familiares, que foi por onde Bert Hellinger notou inicialmente a existência dessas ordens, que são ordens, assim, implacáveis, são ordens que é como a lei da gravidade, são leis contra as quais não adianta lutar. Ou nós as respeitamos, nos curvamos a elas e nos adequamos e nos harmonizamos com elas, e assim podemos receber a força que vem dessa ordem, né? Porque ordem é progresso. Ordem é progresso. A bandeira do Brasil fala ordem e progresso, mas sem ordem não há progresso, porque o Bert Hellinger fala, inclusive, do amor. Sem ordem, o amor se esvai, o amor também não tem força se não houver ordem. Quantos casamentos têm amor e, mesmo assim, as pessoas sofrem, mesmo assim não dão certo, apesar do amor, e por isso mesmo sofrem tanto, porque seria muito fácil terminar algo que não tivesse valor, que não tivesse amor. É mais fácil terminar uma relação que não tem amor. E por que o amor, às vezes, se torna um dificultador? Porque não há ordem, né? Se houver ordem, o amor flui. O amor traz harmonia e pode ser levado adiante, né? O progresso é assim também. A ordem traz progresso. Então, que ordens são essas que Bert Hellinger percebeu, né? A primeira é a que ele denominou de pertencimento, a lei do pertencimento. Todos os membros de um sistema têm o mesmo direito de pertencer a esse sistema. E no caso de uma família, que é o sistema mais essencial que nós temos, porque é de onde a vida vem, é por onde a vida se mantém e se transmite de geração em geração, é na família. Então, a família está diretamente ligada à própria vida. Depois, nós podemos analisar outros sistemas, né? Os sistemas empresariais, o sistema político de uma nação, um sistema internacional, um sistema comercial, um sistema da justiça do trabalho, muitos sistemas. Nós estamos vinculados a muitos campos sistêmicos, né? O que é um campo? Campo é um conceito da física, que é a área dentro da qual os elementos exercem influência uns sobre os outros. Esse é um campo. Tudo que está dentro do campo se conecta, de alguma forma, com os outros elementos, né? Então, o sistema compõe um campo. Existe uma teoria, uma explicação desenvolvida a respeito disso, que é a teoria dos campos mórficos, ou campos morfogenéticos, que vocês verão, pelo que eu entendi, nas próximas aulas, né? Então, não vou me deter nesse assunto. Mas dentro de um campo, essas forças atuam. Então, a primeira lei, a lei do pertencimento. Todos os membros de um sistema têm o mesmo direito de pertencer. No caso de uma família,
todos os que um dia pertenceram sempre terão o mesmo direito. O lugar de cada um é insubstituível. A pessoa tem o direito àquele lugar. E dois elementos não podem disputar, não podem ocupar o mesmo lugar. Cada um tem o seu lugar. Né? Em outros sistemas, isso pode ser relativizado, porque numa empresa, por exemplo, um indivíduo pode se desligar da empresa e pode realmente deixar de exercer qualquer influência na empresa se o desligamento acontecer de uma forma ordenada. Isso aí tem tudo a ver com a justiça do trabalho, com as questões trabalhistas. Né? O que é o sucesso na justiça do trabalho? É poder permitir, facilitar, viabilizar que o desligamento de alguém, de uma organização, se dê de forma harmônica e que cada um possa ficar bem sem que, assim, deixando de ter a relação, né? O empregado possa ficar bem pronto para uma nova relação e a empresa possa ficar bem pronta para ter um novo empregado ocupando aquele lugar em harmonia. Então, para isso, é preciso ter a ordem também, porque se as leis sistêmicas não forem respeitadas, então a justiça irá fracassar nesse trabalho, nessa tarefa, porque o desligamento não será harmônico, haverá conflito, haverá insatisfação, haverá perpetuação do conflito. E como nós vamos ver, não é só entre as mesmas partes, porque o campo, ele guarda uma memória, o campo coletivo, ele guarda uma memória que se transmite para outras pessoas que venham a integrar esse campo. É uma memória que está além da memória pessoal, da memória individual. O cientista, o biólogo inglês Rupert Sheldrake, ele tem um trabalho extenso, profundo de pesquisa nessa área. Recomendo para quem quiser, assim, a base científica dessa memória coletiva e como que ela atua, como é que os indivíduos têm acesso a uma memória que não é individual, que não está, assim, dentro da mente, dentro da cabeça, né? Então, o campo é que exerce essa força, e os indivíduos estão a serviço do coletivo, mesmo que de forma inconsciente. Se for consciente, os indivíduos podem se guiar e podem tomar decisões conscientes, sabendo das consequências e ter algum controle sobre as suas próprias vidas. Mas, em grande parte, os movimentos das pessoas são inconscientes. A pessoa se submete às leis sistêmicas do campo coletivo sem perceber. E é aí que as pessoas andam em círculos, é aí que as pessoas tropeçam, é aí que as pessoas repetem os seus padrões de comportamento indesejado. Às vezes, ela nem percebe, ela faz de tudo para que o seu comportamento seja bom, mas ela tem um padrão de atrair pessoas com um comportamento que ela rejeita. Ela faz de tudo para evitar aquele tipo de relacionamento e ela repete. Né? Então, vamos lá. A segunda lei é a ordem da hierarquia, da precedência. Né? Existe uma ordem de precedência. Em um sistema, todos os elementos têm que estar presentes e cada um tem que estar presente no seu lugar. Né? Pode imaginar até um sistema de informática. Se você colocar uma peça no lugar errado, já não vai funcionar. Um carro, se uma peça estiver no lugar errado, não vai funcionar. Se um pneu estiver desalinhado, ele vai influenciar no desgaste de todas as outras peças. E se uma estiver fora de lugar, não adianta consertar a outra, porque ela vai fracassar, porque o sistema todo vai estar desalinhado. Né? O carro é um bom exemplo. Né? Um pneu desalinhado vai causar um desgaste na suspensão, você pode trocar a peça da suspensão, mas em pouco tempo a nova peça também vai se desgastar, o carro vai continuar desalinhado, porque é sistêmico. Tudo tem que estar em ordem. Né? E na família é assim. Em todas as organizações é assim, todos os sistemas. Existe essa ordem da precedência. Quem veio primeiro tem precedência sobre quem veio depois. O segundo sempre veio depois do primeiro. Depois do segundo veio o terceiro. Se um quiser ocupar o lugar do outro, ele estará instaurando um conflito que vai causar um transtorno. E se ele ocupar o lugar do outro, um lugar que não é seu, ele vai estar deixando o seu para ocupar o outro. Ele vai sentir um peso que não lhe cabe. Ele vai sentir as consequências de uma desordem. Vai estar num lugar que não é seu. Só que isso não acontece de forma racional. Não é a mesma coisa, trazendo para uma empresa, né? Não é a mesma coisa que um organograma. Essa lei, ela atua
além do organograma da empresa, além da estrutura hierárquica de poder na empresa, que tem o presidente, o vice-presidente, o gerente, os empregados, ela não atua dentro do organograma. O organograma tem que funcionar concomitantemente com a lei da precedência. O que isso significa? Se eu sou promovido e entro numa nova unidade judiciária, e lá tem empregados mais antigos, tem funcionários que estão ali há muito tempo, há mais tempo do que eu no tribunal, há mais tempo do que eu na comarca, né? Então, eles têm uma precedência sobre mim. E nessa ordem de precedência, eles estão na minha frente. Eles chegaram primeiro. Se eu não tiver uma reverência a eles, e não souber me colocar com humildade no lugar de quem chegou depois, eles não vão respeitar a hierarquia do organograma. E eles tendem a boicotar o meu trabalho. Se eu chegar sem considerar o conhecimento que eles já construíram, a experiência que eles já têm antes da minha chegada, o que eles já conhecem da comunidade, eles vão me sabotar, como uma forma inconsciente, talvez, podem ser pessoas ótimas, bem intencionadas, mas inconscientemente as pessoas podem sabotar as outras também, como uma forma da sua alma gritar e dizendo, olha como eu sou importante, olha como sem mim você não é nada. Percebe? Como que o coletivo precisa de uma harmonia sistêmica para funcionar bem, né? Eu estou ligado na Justiça do Trabalho, né, por esse momento especial de estar aqui no TRT, mas a base disso é a família. E as desordens que acontecem no âmbito organizacional, elas são reflexo também do que acontece na família. Por isso que as constelações familiares são a base do conhecimento para toda essa ciência que pode ser aplicada a qualquer organização, né? A origem desse nome, constelação familiar, isso foi, na verdade, uma tradução de uma expressão que não tem esse significado literal, né? Originalmente, o Bert Hellinger denominou esse trabalho de Familienstellen, em alemão, né? Que significa, não tem tradução literal, mas significa algo como colocar em ordem a família, como posicionar de forma ordenada a família. Então não tem nada a ver com constelação, mas traduziu-se dessa forma, é um termo até simpático, porque uma constelação também tem uma ordem, né? Se as estrelas estiverem fora de lugar, já é outra constelação. É possível se ver dessa forma. E como é que a gente faz em um determinado sistema para que as estrelas possam brilhar? Nós temos uma equipe, nós queremos que as estrelas brilhem, que cada um brilhe da maneira que pode no seu lugar, né? Se uma quiser brilhar para cima da outra, assim, num lugar errado, já vai estar desvirtuando a coisa. Mas no seu lugar fica bonito, fica harmônico, né? Essa compreensão já é por minha conta, já não é de Bert Hellinger. Nunca vi ele falando essas coisas sobre constelação dessa forma, né? Mas, vamos lá, na família, então. A família começa com o casal, o homem e a mulher, né? É assim que se dá início à vida, né? Falando, o homem e a mulher são que dão origem aos filhos, né? Independente, não estou entrando em assunto de outras formas, outros tipos de formação familiar que também tem seu lugar, todos têm o seu lugar, mas a vida se dá assim, a partir de um homem e uma mulher, e aí deles vem o filho, primeiro filho, depois vem o segundo filho, depois vem o terceiro filho, e assim por diante. Então tem essa ordem, primeiro o casal, porque são os grandes, é a partir dos dois que começa, não começa com um só, né? Para cada um, ele próprio ou ela própria é o primeiro, vem primeiro, depois vem o segundo, mas ambos constituem a base, né? O que vem primeiro na família, depois os filhos. Essa ordem precisa de respeito na hierarquia. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Se acontecer algo que gere uma exclusão, e algum membro da família for excluído, então a tendência é que alguém que vem depois queira ocupar aquele lugar, como uma forma inconsciente, mesmo sem perceber, uma forma inconsciente de trazer de volta a integridade da família. E os pequenos são os que sentem a maior necessidade de ocupar, de botar em ordem o campo.
os pequenos com uma sensibilidade incrível, né, as crianças. Por quê? Porque eles são mais fracos, eles são mais dependentes. Por serem mais dependentes, eles precisam mais se sentirem aceitos. Eles precisam mais do reconhecimento, sentir o vínculo. Quem é mais forte, um adulto, é mais independente. Um adulto não depende tanto da aprovação dos pais, não precisa fazer as coisas, olha papai, olha mamãe, como eu fiz a coisa bonitinha. Um adulto já tem condições de respeitando os seus pais, né, respeita, mas eu vou fazer a coisa do meu jeito, e eu já dou conta, eu já posso assumir minhas responsabilidades. Mas a criança não, a criança precisa ser aceita, ela precisa que os pais vejam ela com bons olhos, então ela, com esse desejo de ser aceita, ela vai perceber o que está em desordem na família e vai tentar colocar isso em ordem, se colocando no lugar, tentando fazer justiça onde houve injustiça. Por exemplo, se o pai foi excluído por algum motivo, como é que é a exclusão? A exclusão é o efeito colateral de alguma situação difícil, né? Não é algo, na maioria das vezes, não é uma coisa feita por maldade. Ah, fulano me excluiu por maldade. É por falta de consciência, a pessoa não enxerga o que está fazendo, né? Então, se um casamento terminou de forma dolorosa, então o pai foi embora, talvez ele tenha abandonado a família para uma outra família, talvez ele tenha viajado, não tenha aparecido, talvez não tenha nem reconhecido o filho, né? Talvez nem saiba da existência da criança, e a mãe criou os filhos sozinha, né? Então, qual a mensagem? Eu crio os meus filhos sozinha, eu tenho que dar conta de tudo sozinha, vocês não têm pai. Aí os filhos entendem, eu não tenho pai. Então, o pai é totalmente excluído, porque eles têm pai. Eles têm pai, o pai é essencial à vida, ele continua sendo, o lugar dele continua sendo essencial. Ele não pode ser excluído. Sem os pais, os filhos não existem. Né? Sem ambos os pais. Dei o exemplo do pai, mas a mesma coisa pode acontecer do outro lado. O pai fica com as crianças, a mãe sofre alguma tragédia, talvez tenha morrido, uma doença, uma esquizofrenia, algo que a impediu de estar presente plenamente, né, exercendo aquilo que se espera que uma mãe faça, mas o essencial ela fez, que é dar a vida. Os pais sempre fizeram o essencial, porque a vida é o mais essencial, porque a vida vem primeiro. Na ordem de precedência, primeiro vem a vida, depois vem os cuidados que um bebê precisa, a amamentação, né, a alimentação, a educação, a estrutura, a casa, a escola, isso vem depois. Mas não se pode inverter a ordem de essencialidade disso que uma pessoa recebe, né? Então, o essencial são os pais. Por isso que eles não podem ser excluídos em hipótese alguma. Se os pais forem excluídos, um dos pais for excluído, o filho sente um vazio, ele pequeno, ele sente a necessidade de honrar aquele que foi excluído, e ele repete o destino do que foi excluído, e tende a seguir o mesmo caminho. Ele fala, eu não tive pai, isso não é pai, um pai não faz isso que meu pai fez. E sem perceber, ele tem a tendência de seguir o mesmo caminho, ou de encontrar pessoas que façam a mesma coisa. Às vezes, ele busca aquilo que está faltando. O coração de um filho não suporta a exclusão de um dos pais, porque em sua alma, ele sabe que o pai está presente. O pai está presente em cada célula sua, na sua alma. Então, ele vai à procura cega, de forma cega, porque ele mesmo nega. Ele fala, o pai não é importante, só a mãe que é importante. O que isso significa? Ele tem o maior referencial de um homem na vida desse filho não tem importância. Então, o homem não tem importância. Se é um filho homem, que importância ele vai dar para si mesmo? Como é que ele vai ser feliz, como é que ele vai ser bem-sucedido como homem numa relação? Vai ser muito difícil, porque ele não tem referencial da importância de um homem. O homem não é importante. Né? Se for uma mulher, ela também não vai dar importância para o homem. Como é que ela pode respeitar um homem? Se o próprio pai, que é o referencial de homem, não tem importância. Talvez ela seja forte, talvez ela seja independente, mas ela vai ter dificuldade nos relacionamentos de casal. Serão relacionamentos desequilibrados, e ela tenderá a encontrar homens muito parecidos com seu pai, porque exatamente o que lhe falta é o que ela vai procurar. Então ela se encontra com um homem, é claro que à primeira vista, né, o amor à primeira vista, a paixão
é só uma fachada, é só uma ilusão. Mas quando ela perceber, o homem vai estar fazendo a mesma coisa que o pai dela fez. Tudo que ela evitou, tudo que ela negou, tudo que ela disse que não existia, que não tinha importância. Né? Então, por conta da ordem da precedência. Por quê? Quando alguém é excluído, um outro vai querer ocupar o seu lugar. Entre irmãos, se houve uma exclusão, um aborto, uma morte precoce, algum irmão que não está ali ocupando o seu lugar e por conta da dor envolvida na tragédia, né, que acarretou essa exclusão, os pais não tocam no assunto, muitas vezes são segredos. Os segredos familiares, eles têm um grande peso. Às vezes eles gritam mais alto do que algo que é falado. Os tabus têm um peso, que falam muito alto, mais alto do que aquilo que eles procuram esconder. Porque fica aquela coisa oculta e os filhos pequenos, eles sentem aquilo e eles vão atrás daquilo, porque eles sabem que alguma coisa está faltando. Então, o Bert Hellinger percebeu, depois de algum tempo, como que um aborto influencia na vida dos irmãos da criança abortada. Ele já tinha descoberto desde o início como o aborto impacta na vida de um casal. Né? O aborto gera um desequilíbrio no casamento muito grande, porque ele traz uma culpa, e é uma culpa velada, porque as pessoas, quanto mais se banaliza, quanto mais as pessoas tratam como algo banal, mais se está excluindo a importância, não se está reconhecendo que existe um filho que supostamente estaria ali, e que existe uma dor profunda envolvida naquilo, né? E se um dos pais sente a dor e o outro não sente, isso gera um desequilíbrio, porque o que sente não se sente compreendido. Né? Se a mãe sente uma dor profunda por ter perdido uma criança, e o pai não sente tanto, ou não... Muitas vezes o pai não sente por sobrevivência, porque ele precisa trabalhar, ele precisa tocar a vida adiante. Isso também faz parte da dinâmica, né? As mulheres, elas se conectam mais com os filhos. Por quê? Porque os pais é que seguem adiante, né? Enquanto a mãe está amamentando, a mãe... Isso é pela própria natureza, né? Hoje em dia a gente sabe que cada um faz o que pode, né? As práticas na sociedade são relativizadas por conta da necessidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, de sustentar, pelo desejo, pela vontade legítima das mulheres de darem sua contribuição à sociedade, de terem sucesso profissional também, e dão, né? Dão sua contribuição, sua capacidade é indiscutível. Mas existe uma natureza da mulher de gestar, peraí, um tempo da gestação, que ela precisa dar uma atenção especial, enquanto o homem tem que continuar indo à caça, né? Indo à luta. É assim. Pois bem, se uma criança se perdeu, e ambos não sofrem na mesma medida, não reconhecem a mesma dor, isso causa um desequilíbrio. E aí eles não se conectam mais da mesma forma. Isso abala o relacionamento do casal. Né? Mas depois, com a evolução do trabalho do Bert Hellinger, ele percebeu que isso abala também a relação dos filhos, porque o segundo filho chega e percebe que tem algo que aconteceu, e que ele sente um vazio, e ele é tratado como o primeiro filho. Se o casal perdeu o primeiro filho, aí vem o segundo, ele fala, esse é meu primeiro filho. Se vem o terceiro, eles falam, esse é o segundo. E os irmãos, eles sentem que está faltando alguém. Eles sentem um vazio. Muitas vezes, em sua alma, eles olham para aquilo que está faltando, e eles se conectam com a morte, inclusive. E nas constelações, nós percebemos, vem à luz essas dinâmicas, e se percebe que, muitas vezes, a dificuldade na saúde de uma criança está ligada a um irmão que morreu de forma precoce, ou a dificuldade dele se concentrar, dele se conectar afetivamente com outras pessoas, está ligada a uma dor profunda que ele sente, que ninguém racionalmente conseguiria explicar sem perceber essas dinâmicas ocultas que estão acontecendo. Por quê? Porque veio primeiro, ele não pode ser tratado como o primeiro. Se o segundo filho é tratado como o primeiro, ele sente um peso, ele sente que estão esperando algo dele, porque o primeiro abre caminhos, o segundo vem depois. É diferente a carga de cada um, né?
o fundador de uma empresa, ele tem um lugar único. Ninguém consegue ocupar o lugar dele. Pode vir o sucessor depois, mas ele não pode concorrer com o primeiro. Se ele tentar concorrer, ele vai fracassar na certa, porque ele está concorrendo com alguém que teve um trabalho de importância numa outra medida. O fundador se arriscou, o fundador ele se arriscou a fracassar, ele se arriscou a falência. O investidor, a pessoa que botou dinheiro para um negócio dar certo, ela tem uma importância única. Não dá para uma outra pessoa chegar depois e ficar criticando o fundador e ficar julgando quem veio primeiro, porque quem veio primeiro carregou um peso que quem veio depois não tem nem ideia. É o mesmo que acontece entre pais e filhos, né? Um filho que chegou depois e fica julgando porque o pai não deu uma boa educação, porque o pai não fez um bom trabalho, porque o pai não soube prosperar financeiramente, porque o pai bebia, porque o pai não sabia conduzir a própria vida com dignidade, porque o pai... Quanto nós vemos na vida das pessoas, de filhos julgando, criticando os pais, e o que é que os filhos sabem da vida dos pais? Os filhos não sabem nada das dificuldades que o pai passou. O pai também teve seus próprios pais. É muito provável, em geral, os pais carregam um peso muito maior do que os filhos são capazes nem de imaginar. Os filhos não sabem as condições que o pai teve, né? Então, vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Por isso que quem veio depois é pequeno perante quem veio primeiro. E do lugar de pequeno, ele pode crescer. Mas se ele se colocar uma postura de maior, julgando quem veio primeiro, ele vai fracassar, porque é uma postura arrogante, e ele será visto dessa forma, como alguém arrogante. Então, o filho que julga o pai é uma criança birrenta, na verdade. É alguém que se acha maior, que fica questionando, fica julgando o que o pai fez, mas, na verdade, é uma criança que não tá satisfeita com o pai do jeito que é, com a vida do jeito que é, com as condições que são a sua realidade. Então, a pessoa que fica esperneando, se revoltando contra a vida como ela é, e será uma pessoa reclamona, revoltada, e isso não dá certo, né? Ela pode até fazer barulho, mas, na verdade, é um comportamento de uma criança. O que isso significa no direito? Por exemplo, filhos que querem processar os pais. Filhos que se colocam no lugar de exigir que os pais sejam diferentes do que eles são. De exigir que os pais sejam... na verdade, é um julgamento. Os filhos já estão julgando, né? Dizem que o juiz é que julga, mas o juiz aplica a lei. Na verdade, quem julga é quem acha que está mais certo que o outro. É quem já sabe a solução, né? O juiz isento, ele se coloca no lugar de não julgar, de não saber qual que é a solução correta. Deixa eu ver direitinho todos os lados envolvidos, todo o contexto, para poder ser isento e dar uma decisão. Mas quem julga mesmo é quem acusa, quem julga mesmo é quem já sabe o que é certo, o que não é. E quem é que tem condições de realmente julgar, né? De saber o que está por trás dos comportamentos, o que é que está por trás dessa realidade aparente que se mostra num momento. Mas muita coisa veio antes. Então, por exemplo, o filho acha que o pai é um irresponsável, e, na verdade, o pai tem dificuldade com o alcoolismo. E por que o pai tem dificuldade com o alcoolismo? Talvez ele esteja sobrevivendo a dores profundas da sua família, que ele assumiu para si, de mortes que aconteceram. Estou falando isso porque a constelação mostra esse tipo de dinâmica quando se trata de alcoolismo. Isso é frequente de nós vermos, né? Uma família, por exemplo, em que teve muitas mortes, pessoas que foram para guerras, ou família em que tinha policiais, soldados, pessoas que morreram, talvez até na criminalidade, pessoas morreram. Então, tem uma marca, o peso de mortes, de dores profundas, de sofrimentos, e aí um dos filhos ou netos, alguém de uma outra geração, como uma forma de dar um lugar para essas pessoas que foram excluídas, que não são respeitadas, que causaram sofrimento, aí um desses filhos, ele dá um lugar no coração para essas pessoas, só que é muito pesado, e para suportar, ele bebe.
talvez ele esteja fazendo isso para aliviar o peso dos seus irmãos. A mesma dinâmica pode acontecer com psicoses, doenças psiquiátricas. A pessoa está olhando para a morte, a pessoa está olhando, está dando um lugar no seu coração para uma tragédia que aconteceu na família, no passado familiar, um assassinato, uma pessoa que matou, uma pessoa que morreu, e a pessoa, um filho, um neto, se conecta com esse drama, e ele vivencia internamente, de uma forma inconsciente, o drama do assassino e o drama da vítima. E aí ele, às vezes, se sente muito agressivo, às vezes se sente como vítima e chora e deprimido. E, na verdade, existe uma dinâmica em sua alma sistêmica, que está além da dinâmica física, né, biológica, a dinâmica sistêmica. Ele está acessando a memória ancestral do seu campo familiar. E aí essa pessoa é julgada e é excluída novamente. Porque, essa pessoa não presta, essa pessoa dá trabalho, vamos internar numa instituição para ela parar de causar constrangimento para a família. Né? Muitas vezes na família em que tem um psicótico, tem também um psiquiatra. É a outra face da mesma dinâmica. São os filhos honrando, olhando para aquela dinâmica do passado familiar. Um olha de uma forma, na forma de uma doença, e o outro olha na busca de uma cura, que é a forma mais saudável. É a forma mais saudável da mesma dinâmica. Né? Numa família em que houve um assassino, por exemplo, que houve um crime, é muito sujeita aos filhos também seguirem caminhos que pode ser, por exemplo, de ser um policial ou de ser também um filho envolvido em criminalidade. São formas da pessoa se conectar com o passado familiar. Isso pode ser feito de uma forma consciente ou inconsciente. Inconsciente, ela se envolve em novos traumas e novas dificuldades. Consciente, ela pode tomar como força aquilo que lhe aconteceu e fazer algo de bom com isso. Nós trabalhamos na justiça. Por que nós trabalhamos na justiça? Porque essa gana, essa vocação, essa coisa de se satisfazer sabendo que nós estamos dando uma contribuição, ou quando nós percebemos que estamos dando uma contribuição, né, com a justiça. Por quê? Porque houve uma injustiça na nossa família. Existe algo no nosso passado que talvez nós não saibamos, mas nos treinamentos de constelação a gente faz esse exercício, meditações, a gente faz o exercício de olhar para aquilo que nos move, qual é a força que nos move, tanto nas dificuldades, quanto naquilo que nos dá força para seguir adiante. E aí nós podemos olhar qual é a injustiça que aconteceu no meu passado. Né? Eu, para trabalhar com família, por quê? Por que eu tenho esse gosto de conciliar as famílias, de ver o que estava em desordem? Tudo no direito é isso, é a busca de ordem. Né? Todos que têm vocação para o direito querem colocar algo em ordem. Então, é porque aconteceu uma desordem no passado. Quem que foi injustiçado na família? Quem trabalha na justiça do trabalho? Quem que sofreu uma injustiça no trabalho? Quem que foi explorado? Quem que foi escravo? Quem que foi passado para trás num empreendimento, numa empresa? Quem que era sócio, fundador de uma empresa e foi excluído? Deram chega para lá e não foi honrado? Né? Quem que fez, ou talvez alguém da minha família que tenha causado uma injustiça muito grave, que tenha excluído alguém. E eu olho com o amor próprio de um filho, que um filho, no seu inconsciente, ele não tem julgamento nenhum. Não tem julgamento. Não tem bom e mal, não tem certo e errado. Ele apenas quer dar um lugar. A dinâmica se move de acordo com as leis sistêmicas. Então, eu quero dar um lugar a quem foi excluído. Como é que eu vou dar esse lugar? Tomando como uma motivação para eu fazer algo de bom e poder fazer uma compensação, talvez. Uma compensação com algo de bom. Dessa forma, todos podem se regenerar e dar um novo rumo para aquela dinâmica trágica de geração em geração. Uma família em que teve muitas dificuldades no trabalho, em que teve muitas falências, em que teve muita dificuldade financeira, fome. Talvez um filho possa dar um lugar a tudo isso que aconteceu com seus antepassados por meio do sucesso e ajudando outras pessoas a prosperar. Isso é uma forma clara de se honrar
o sofrimento dos antepassados. A forma inconsciente seria repetir a tragédia e fazer a mesma coisa, porque também é uma forma de se sentir pertencente. Na alma, o filho se sente pertencente, ele se sente em paz, apesar das dificuldades. Se tem uma família envolvida, uma comunidade muito violenta, e a família envolvida com tráfico de drogas, com crimes, com roubos, então o pai foi morto pela polícia, o irmão está preso, o outro irmão também foi morto, o outro é ladrão, aí chega o caçulinha, por mais que digam para ele, podem falar para ele, olha, você vai ter que fazer diferente, que a sua família faz errado, mesmo que ele seja criado por outra família, tenha sido destituído do poder familiar, colocado num outro ambiente, e falando, aquela lá não é sua família, aquela não presta, aquela lá não tem valor. O que a alma desse garoto fala? É de lá que eu vim. Ela sente a conexão. Para ela fazer algo diferente, ela se sente traindo, ela quer pertencer, o seu instinto básico é de pertencimento, e ela vai querer fazer aquilo que os seus antepassados fizeram, para se sentir parte, para sentir que ela é aceita naquele campo que é a sua origem, que é o campo que lhe dá força. Então, quando ela comete o primeiro roubo, ela se sente bem-sucedida. Quando ela vai presa, as pessoas falam, mas você vacilou, você foi preso e tal. Mas por dentro ela sente, nossa, eu fiz igual ao meu pai, eu fiz igual à minha mãe, igual aos meus irmãos. Então, você percebe a dinâmica inconsciente atuando por trás e de forma mais forte, mais determinante do que a dinâmica consciente. Né? Bom, a terceira lei sistêmica é a ordem do equilíbrio entre o dar e o receber nas relações entre iguais, né? No mesmo nível. Então, no casal, esse é um exemplo. Deve haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Se um dá mais do que o outro, isso é frequente. Um dá um presente para o outro, um faz algo de bom para o outro. Ele se coloca numa posição superior. Quem dá fica com superioridade. O outro se sente devedor. E ele se sente no dever de retribuir. Se ele retribui um pouquinho a mais, ele se sente bem. E esse se sente devedor. E assim o amor cresce. Né? Agora, a mesma dinâmica está sujeita a acontecer por outro lado. Se um causa uma dor para o outro, ele se sente inferior. Se ele não fizer algo para reparar, ele vai se sentir em dívida, ele vai se sentir mal. Né? Se o outro fizer um mal também, eles podem até se igualar dessa forma. O problema é quando um quer se vingar do outro e faz mais mal ainda. Aí é uma dinâmica trágica, uma dinâmica terrível. Né? Não pode ficar igual. Igual é 0-0, empate, o relacionamento acaba. Não tem amor, não tem troca. Todo relacionamento precisa ter troca. Uma relação de trabalho é a mesma coisa. Também tem que ter o equilíbrio. Qualquer contrato, né, trazendo para o direito, isso aí, qualquer contrato tem que ter esse equilíbrio. Um paga a remuneração, o outro presta o seu serviço que tem o valor correspondente e assim por diante. Dá um pouquinho a mais, vai motivar mais a pessoa a fazer algo a mais, naturalmente. O empregado faz um pouquinho a mais do que lhe é exigido, então ele ganha créditos, o patrão vai valorizar mais o seu trabalho, vai querer tratá-lo bem, porque ele fez algo a mais, né? E talvez lhe dê um bônus também. Então, assim são as relações. Qual que é a grande dificuldade para quando isso chega na justiça? É quando existem dinâmicas ocultas por trás dos relacionamentos, gerando um desequilíbrio que não é visível nos autos. A maioria das vezes é isso que acontece. Se for só o que é visível nos autos, é muito fácil, é aritmética. É fácil resolver. Mas existem dinâmicas ocultas, que são essas leis sistêmicas atuando no inconsciente das pessoas, em fatos do passado, e às vezes as próprias pessoas não sabem, né? Como, por exemplo, um aborto que aconteceu, uma renúncia que alguém teve que fazer e que não constou do contrato, às vezes não é juridicamente tutelado, algum bem, alguma renúncia, alguma promessa, algo que pesou na vida das pessoas e que não é tratado pela lei material. Né? Num casamento, por exemplo, uma pessoa se casa com outra, a outra já tem filhos, né? Aí a mulher se casa, ela não tem filhos.
mas ela está apaixonada pelo homem. Aí o homem fala, eu não quero mais filhos. Não quero mais filhos. Existe uma mensagem implícita quando ele fala isso. Né? Pode ser verdade, que ele não tem condições financeiras, ele tem outros projetos de vida, cada um faz o que quiser da vida. Mas pode haver uma mensagem de eu não quero aprofundar tanto assim o vínculo com você. Filho é um vínculo muito profundo. Eu quero assim, fica mais leve, fica muito mais fácil se separar se não tiver filhos, né? Às vezes tem uma mensagem secreta que talvez nem ele saiba conscientemente. Mas ela está apaixonada e fala, tá bom, eu quero viver com você, eu abro mão, eu renuncio ao meu desejo de ter filhos. Na verdade, ela quer ter filhos. Na verdade, ela sempre sonhou ter filhos, mas ela está renunciando a ter filhos. E se casa com um homem. E cuida dos filhos dele. Ajuda a cuidar dos filhos dele. Talvez ela ocupe o lugar da mãe desses filhos. Talvez ela não tenha claro no seu coração que para esses filhos a mãe veio primeiro. Ela tem um lugar de precedência. E essa segunda mulher abriu mão de ter filhos para se casar com esse homem e fez uma renúncia imensa que ela não imaginava, porque de repente ela não pode mais ter filhos, passou da idade, não pode mais ter filhos. Renunciou a isso e cuidou dos filhos dele. E aí o casamento não dá certo. E aí eles vão se separar. Que conta aritmética vai trazer uma satisfação para uma mulher que sabe em sua alma que abriu mão da própria maternidade, que é algo tão essencial, não que seja obrigatório, né? Tem pessoas que abrem mão e podem ser felizes, não estou julgando quem faz isso, mas quando isso é uma renúncia muito séria, é uma renúncia muito séria. Ela nunca vai conseguir cobrar isso, expressar isso nos autos, e ele nunca vai conseguir reparar isso por meio da partilha de bens, ou por meio de pensão. Não existe solução jurídica para isso. Né? E isso, um fato como esse, que é invisível aos autos, tem até falado que o essencial é invisível aos autos, parafraseando o Pequeno Príncipe. Né? Como é que vai resolver? A mulher quer porque quer discutir, quer cobrar dele. E não abre mão do processo, e não tem mais o que discutir, e ela quer mais bens do que ele sempre quer mais. E o acordo não sai porque não é isso, não é disso que se trata, é uma outra dinâmica. Né? Na justiça do trabalho, como é que isso acontece? Por exemplo, o empregado chega na empresa e presta um serviço muito de grande valor, algo assim muito além do seu salário, muito além do contrato. Não está previsto no contrato. A empresa não tem obrigação legal de indenizar o funcionário se ele deu uma ideia que fez ensejou o lançamento de um novo produto que fez a empresa crescer. Muito. Né? A empresa não tem obrigação de indenizar, mas isso pesa no equilíbrio da relação. E isso vai estar sendo reivindicado de uma forma oculta e da forma que os advogados saibam traduzir nos autos. Se o advogado não tiver essa visão, ele vai pedir com base vai ficar pedindo com base na lei, vai ficar procurando justificativas para aquele pedido. Mas, na verdade, a justificativa é outra, ela não está sendo vista. E o empregado sente isso. Outro exemplo, empregado doméstico. Ele começa a trabalhar muito jovem, numa casa de família, abre mão da sua própria família, né? Cuida dos filhos de outra pessoa, é criado pela família praticamente. Às vezes a família paga a escola, paga os estudos, dá um tratamento que não é de uma empregada. É um tratamento, por que faz isso? Com boa intenção, com carinho. Não se julga que as pessoas incorrem também em erros, em desequilíbrios com amor, com boa intenção, né? Mas o fato é que gera-se um vínculo que não é um vínculo apenas de trabalho. E a lei fria não consegue resolver isso. Na hora de uma demissão, não é uma demissão qualquer. A pessoa se apega. Por que ela se apega? Porque, normalmente, uma menina que vai trabalhar na casa de uma família, numa condição dessa, ela tem uma carência muito grande na sua própria família de origem. Normalmente, senão ela estaria lá na família de origem. Ou estaria... ela não precisaria substituir os seus pais por uma outra família.
que lhe paga o estudo, que lhe ensina as coisas. Não precisaria. Então, essa carência que ela sente dos seus pais biológicos, por mais que se negue, por mais que se diga que seus pais biológicos não existem, seus pais biológicos morreram, você não tem pais, ela sabe, ela sente uma grande falta, seu coração grita, porque o que ela queria mesmo era que eles estivessem lá, é que eles estivessem presentes. Então, internamente, ela é uma criança querendo se agarrar nos pais, principalmente nos pais que foram embora cedo. A mãe adoeceu, morreu quando era uma criança pequena. A filha tenta se agarrar, mamãe, por favor, não me abandone. Esse movimento emocional continua presente no coração dessa menina. E aí, quando ela arruma um emprego, jovem ainda, ela se apega nas pessoas, ela cria dependência pelas pessoas. Ela, em relacionamentos afetivos, ela se torna possessiva, porque ela tem medo de perder. Porque a primeira experiência dela foi perder as pessoas mais importantes na vida dela. Né? E aí, na hora de rescindir um contrato desse, existe indenização que resolva? Qual é a solução? Somente um reconhecimento profundo. Um reconhecimento profundo. E outra, aqueles que se colocaram no lugar dos pais da menina, será que eles também respeitaram a grandeza e a importância dos pais dela? Ou será que eles julgaram os pais dessa menina? Será que eles disseram, esses pais abandonaram a menina não tem pai, ela não tem família, nós somos os pais agora. A mesma dinâmica da adoção, família substituta, a mesma coisa. Os pais substitutos falam, agora eu que sou o pai, agora eu que sou a mãe, e você é nossa filha, e quer esquecer completamente a família biológica, porque se sente até em risco. Se a família biológica aparecer, e se a família biológica quiser pegar a criança de volta, eu vou perder essa criança que eu sou louco por ela, né? Vou perder quer dizer, eu estou me aproveitando inconscientemente, eu estou tirando um benefício, me aproveitando de uma tragédia que aconteceu, e não quero que a tragédia venha à luz, não quero que essas pessoas, para não abalar a minha estabilidade inconsciente e inconsequente, porque no coração da criança ela sente, tem algo que a puxa, que a conecta, que quer trazer de volta, né? Ela olha para o passado. Então ela vai reclamar. Na hora da rescisão de trabalho, ela vai, eu me dediquei minha vida para vocês, eu fiz tudo por essa empresa, e agora vocês vão me pagar, né? E os empregadores, ou os pais, porque isso acontece nas adoções. O filho se revolta, muitas vezes, quando não é respeitada a precedência dos pais biológicos. A mesma coisa. Os adotantes têm dificuldade, quando a criança se torna adolescente, se revolta, começa a agredir os próprios pais adotivos, né? Se envolve com drogas, começa a seguir aquelas dinâmicas que aconteciam na família biológica e ninguém entende por quê. Por que ela está fazendo isso? Ela tem tudo. Nós damos tudo para ela. Que criança ingrata. Que pessoa ingrata. E o que acontece no plano inconsciente, no plano sistêmico? Ela vê os adotantes como pessoas arrogantes, que não respeitam ela como ela é, que não a veem com a sua própria origem, com a sua dignidade de ser como é, de ser filha de quem ela é, de ter a origem que tem. Alguém que fala você não tem outros pais, está negando a validade dessa história. E como é que se pode falar em dignidade da pessoa humana, negando-se a sua origem, negando-se o valor, a dignidade de ser como é, de ter vindo de onde veio, de seus pais serem assim como são, mesmo que tenha sido uma história difícil? Qual que é a dignidade de uma pessoa que teve uma história difícil? A dignidade é essa história difícil. Essa história difícil é o que lhe dá força. É o que lhe dá força. Talvez ela tenha muito mais potencial do que uma pessoa que teve uma história fácil. Uma criança mimada, que recebeu tudo fácil. Qual é o valor? Tem valor. Se ela souber honrar isso, né? Poxa, eu recebi tudo, eu devo muita gratidão. Eu recebi muita coisa com facilidade, agora, olha a minha responsabilidade, eu tenho que transmitir isso adiante, porque para honrar, para fazer jus às facilidades com que a vida me presenteou. Isso é uma forma de uma pessoa que recebeu as coisas com facilidade prosperar. Muitas pessoas recebem as coisas com facilidade e ainda fica reclamando, ainda fica julgando os pais, que não deram o suficiente.
Esses dias peguei um processo de uma filha processando o pai, processando a mãe, porque a mãe cortou a pensão. Pela lei, ela tinha direito. Tinha 21 anos, estava na faculdade. A mãe achou que a filha era muito ingrata, que a filha não estava honrando o que ela estava recebendo. Pagava aluguel, pagava faculdade particular e parou. Falou, não, de mim você não recebe mais um centavo. A filha entrou com o processo. A lei manda, ganhou a liminar. Para a mãe continuar pagando a faculdade. Sistemicamente, isso é trágico. Talvez essa filha se dê muito mal na vida, independente do que o juiz fizer, né? Talvez ela... imagina como é que, em sua própria alma, ela se sente sabendo que ela está muito mais do que a vida, nesse caso, né? Pagou 4 anos de faculdade, inclusive. A mãe, por sua vez, corta relações, fala, olha, isso aí eu vou pagar, porque o juiz está mandando, mas você não me procure nunca mais. Sim? Quer dizer, o que a filha mais precisa, o que a filha mais, em seu íntimo, em seu inconsciente, o que ela mais queria, ela perdeu. Ganha a liminar e perde a mãe. Disputa por guarda dos filhos, né? Um pai entra com pedido de guarda unilateral, dizendo que a mãe é ruim, que a mãe é má, que a mãe não tem condições de ficar com os filhos, guarda unilateral. Aí ganha ação. Mas, na verdade, por que ele faz esse pedido? Porque ele tem uma profunda mágoa, porque ele se machucou na relação, porque ele está, por dificuldades pessoais, ele não se conformou com o término da relação, com a traição que aconteceu, com a dor que ele sofreu. Então, ele ganha ação. Mas a filha mantém o seu coração conectado com a mãe. Os filhos honram a mãe. E os filhos um dia vão julgar, vão condenar o próprio pai, porque o pai condenou a própria mãe deles. E é a tendência que eles se afastem do pai e que eles sigam talvez o mesmo destino difícil da mãe, mesmo que a mãe tenha tido dificuldades. Talvez os filhos, por honra à mãe, de forma inconsciente, sigam a mesma dificuldade, tenham as mesmas dificuldades no casamento, e talvez eles também a filha não tenha condição de criar os próprios filhos sejam tomados pelo pai. Percebe como essa dinâmica acontece, como os filhos, por amor aos pais, vão procurar justamente aquilo que foi excluído. Os impactos no direito são muitos, né? Na vara de família, numa ação de guarda, por exemplo, não só na ação de guarda, pelo direito sistêmico, é inconcebível um filho ajuizar uma ação contra um dos pais. É terrível. Quando o direito promove, incentiva isso através da lei, da jurisprudência, dos advogados incentivando os clientes a processar o pai, ele está prejudicando o filho. Está prejudicando. O filho que quer condenar o pai, ele está se condenando, ele vai se punir gravemente por conta disso, mesmo que não perceba. O pai que pede a guarda unilateral, ele está perdendo o filho, ele está prejudicando o filho está sendo sacrificado por conta da mágoa do pai. A mãe que nega a importância do pai, que fica falando, pratica alienação parental, que fica falando que o pai desejando a prisão do pai, e colocando o filho na frente, falando com o filho, você não tem direito a isso, não vou te comprar sorvete porque seu pai não pagou a pensão. Esse tipo de comportamento, que é coisa banal, coisa do dia a dia, que acontece muito, né? A cada atitude dessa, ela está ferindo o coração do filho. Está ferindo numa disputa que o filho não deveria se envolver. Então, a solução, por exemplo, a lei hoje dá legitimidade para o filho de pedir alimentos. É o filho que entra com a ação é em nome do filho. Então, na verdade, a iniciativa é da mãe, a mãe entra com a ação contra o pai porque ela quer cobrar do pai, ela tem direito de cobrar do pai, só que é em nome do filho. Ela é apenas a representante legal do filho. E aí o filho é que é o titular da ação. Então, o direito está promovendo a violação às leis sistêmicas dessa maneira. Eu defendo uma alteração na lei que coloque apenas entre os adultos essa legitimidade. É a guardiã, o guardião das crianças que deve ter a legitimidade para cobrar dos outros corresponsáveis. Seja a mãe, seja uma instituição, seja a avó, tia, em nome próprio. Ela deve entrar com a ação para restabelecer o equilíbrio que ela entende correto entre adultos, mas que as crianças sejam plenamente preservadas, sejam apenas beneficiárias
do sustento, dos alimentos, mas nunca parte da ação. Se não, a pessoa é titular de alimentos, o pai deixa de pagar alguns meses, gera-se um crédito, aí a criança chega aos 18 anos, aí assume a titularidade plena da ação, e aí a criança que tem que ficar, o adolescente, né, que tem que ir para a audiência, que tem que assinar a procuração, em nome próprio contra o pai. Isso só a prejudica. Não tem dinheiro que o pai vai pagar que será mais importante do que o próprio vínculo entre eles, do que o amor que pode existir. Né? Não faz sentido, não é uma postura favorável à vida que o direito promova esse tipo de relação, né? E incentive. O tema da aula, estou falando tanto, então, conceito do direito sistêmico. Constelações e as descobertas de Bert Hellinger, as leis sistêmicas aplicadas à ciência jurídica. A ciência jurídica. Bert Hellinger descobriu também, como uma derivação dessas leis sistêmicas, o que ele denominou de ordens da ajuda, que são as leis que favorecem, leis sistêmicas que favorecem a relação entre o ajudante e alguém que está precisando de ajuda, e o ajudado. O que faz uma pessoa ser bem-sucedida no ato de ajudar? Isso tem tudo a ver com qualquer profissão. O valor da profissão está naquilo que ela consegue ser útil, que ela consegue ajudar, né? Um operador do direito ou um servidor da justiça se sente fracassado se ele fizer um trabalho que não der resultado, né? Uma ação que corre toda uma instrução, todo um trabalho feito, uma sentença primorosa, dentro da legalidade, bem fundamentada, e aí a parte recorre. Porra, não adiantou nada. As partes vão continuar insatisfeitas, vão continuar na dependência de uma decisão, vão continuar com a sua vida emperrada, esperando a definição de uma instância superior. Quer dizer, é uma tristeza, né? É sinal de que as pessoas não se conciliaram no coração. Não que tenha que ter uma conciliação necessariamente entre elas, mas uma paz. Elas não estão em paz ainda. A parte descumpre a decisão. Não acabou. Não acabou. A dor continua, o sofrimento continua. Aí tem que executar, não acabou. Uma repropositura da ação, a pessoa quer discutir a mesma vara de família, isso acontece direto, não transita em julgado. Então, se a sentença acabou de transitar em julgado, está em fase de execução, a pessoa já entra com uma revisão de alimentos, já entra com um pedido de reversão da guarda, não se conforma. Quer dizer, não adiantou nada todo o nosso trabalho. Isso é frustrante, isso desanima, né? Esse é o drama dos operadores do direito. Então, o direito sistêmico busca dar sentido à nossa atuação, dar sentido à prática do direito, para que o direito sirva à vida das pessoas, de fato, para que possa ajudá-las a seguir adiante, né? Para sair daquele emaranhado em que elas se encontravam. Então, separou, divórcio, que seja um bom divórcio, que se defina que as pessoas saiam do divórcio, sofram o que tem que sofrer, arquem com o preço, e se precisa pagar num divórcio, né, sair de uma empresa, tudo tem um preço. Toda escolha, toda dissolução se abre mão de alguma coisa. A empresa abre mão do empregado, o empregado abre mão da empresa, né? O homem abre mão da mulher, a mulher abre mão do marido, tudo tem seu preço. Mas que se pague o preço, se assuma as consequências disso de uma forma que a pessoa fique pronta para seguir adiante. Vamos para a próxima. E que não se repita o mesmo tipo de desequilíbrio. Como assim? A mesma relação. Uma empresa que tem o padrão dos empregados saírem insatisfeitos, todos os empregados entram na justiça. Tem um padrão, alta rotatividade de funcionário. Por quê? Uma desordem sistêmica. Tem algo invisível ali na empresa que não está sendo visto e que faz com que o empregado entre, ele já entra na dinâmica dos seus antecessores, em poucos dias ele já está pronto, ele já está com o mesmo clima de reclamar da empresa, já está planejando a sua saída e o processo. É uma coisa, né? Quando é que isso acontece? Alguém que não foi honrado no seu lugar, um dos fundadores que foi excluído, alguém que pagou um preço muito grande por aquela empresa, um empregado que morreu no trabalho, não foi indenizado, ou não foi reverenciado, não foi reconhecido o seu sofrimento, teve um acidente grave, não aconteceu, isso se expande no campo
no campo sistêmico, no campo, o fenômeno que acontece é que entra um empregado novo na empresa e esse empregado já se conecta com a memória coletiva daquela empresa. Ele já sente no ar que tem uma sensação de opressão, tem uma sensação de injustiça, tem uma sensação de desrespeito, né? Já aconteceu de eu entrar num cartório, numa nova unidade judiciária e sentir no primeiro dia, gente, tem alguma coisa aqui muito fora do lugar. Que história que tem esse lugar? Um clima pesado. Que história que tem aqui? Tem segredos no ar. Ninguém quer falar. Depois eu fico sabendo que houve denúncias, que tinha uma pessoa envolvida em corrupção, que tinha todo um histórico ali. Não, já estava resolvido, mas o clima estava ainda. Olha que coisa, né? A pessoa chega no trabalho, toda animada, meu novo emprego, vou dar minha contribuição. Se o clima tiver de insatisfação, se as pessoas estiverem todas revoltadas, né, a pessoa já chega no primeiro dia lá, fala, bom dia, as pessoas respondem, na sua opinião. É o clima, assim, que está prevalecendo. Em uma semana, a pessoa está no mesmo clima. Quero vê-la manter sozinha o seu sorriso num clima pesado, geral. Né? Então, a força de um campo mórfico ou de um sistema é muito poderosa. E para lidarmos com isso, é preciso enxergar com clareza e se colocar no lugar adequado. Então, vamos lá. Adequação do direito sistêmico. Né? Eu vejo uma adequação muito ampla na justiça. Vejo, não quero parecer pretensioso, mas, assim, o que eu vislumbro, né, com o tempo, é que o direito sistêmico virá a integrar plenamente o direito, que é um processo em que o direito abre os olhos para essa nova compreensão, para essas novas descobertas, né, para essas ordens sistêmicas, e que o direito incorpore plenamente essas leis sistêmicas como princípios, como supraconstitucionais, assim, como princípios mesmo, porque se não tiver de acordo com esses princípios sistêmicos, a lei vai fracassar. Se tiver de acordo, ela flui, a lei funciona, a lei é cumprida, as pessoas se sentem bem, as pessoas se harmonizam, nós cumprimos o nosso papel. Então, eu vejo que existe esse caminho. Vejo que a adequação é total. Quem precisa se adequar não é o direito sistêmico que precisa se adequar à justiça. É a justiça que precisa se adequar ao direito sistêmico, a meu ver. Tá? É claro que isso é um processo. Constelações familiares. Eu vejo também bastante adequação. Eu não tenho nem tanto controle sobre quando eu vou fazer constelação, quando eu não faço, porque ela passa a fazer parte, são tantos recursos possíveis. Constelação não é simplesmente colocar representantes no lugar das pessoas e agora vamos fazer uma constelação. A constelação pode acontecer na forma de uma visualização, de uma meditação, de uma determinada postura que eu adoto, uma frase que eu falo, né, um exercício, um pedido que eu faço, olha, vamos fazer o seguinte, antes de começar a audiência, vamos perceber que tem uma pessoa muito importante aqui que está faltando. Vamos dar um lugar para essa pessoa. A gente coloca uma cadeira na sala, vamos reconhecer que aquele lugar é importante. Vamos dar um lugar para essa pessoa, que ela não está aqui. Reconhecer a ordem que existe. Talvez a existência dessa pessoa, talvez apenas fazer menção a uma pessoa que não está sendo considerada, gere uma emoção, faça com que as partes se acalmem, elas estão olhando para algo, isso acalma. Aquela pessoa que está reivindicando algo com base num segredo, que é um filho que se perdeu, né, numa morte que aconteceu, e aí está se discutindo dinheiro, indenização, quanto custou, quanto não custou, poxa, mas foi o filho que morreu, né? Vamos dar um lugar para esse filho. No momento em que se menciona isso, numa sala de audiência, na hora as pessoas passam a olhar em seu coração para o que realmente importa e deixa de ter tanta importância aqueles desvios racionais, aquela lei que a pessoa, o advogado, a parte fica procurando as brechas e impugnando e dando trabalho por conta de picuinhas processuais e que não tem nada a ver com a essência. Então, dar um lugar para cada um é um exercício que eu vejo que o aprendizado das constelações e do direito sistêmico é de grande importância para todos. Agora, nem todos precisam aprender a facilitar constelações, né? Isso aí vai do interesse, da vocação de cada um.
mas é de grande importância, está na formação do ser humano e principalmente do operador do direito, do servidor da justiça, ter a consciência dessas dinâmicas. Nós podemos facilitar, não tem comparação a fluidez de uma audiência depois que as pessoas participam de uma constelação, em relação àquelas que não participam. Eu faço vivências coletivas, né? A forma que eu adoto com maior eficácia são as vivências coletivas. Uma vez por mês, quando estamos em atividades presenciais regulares, uma vez por mês nós reunimos algumas dezenas de pessoas envolvidas em processos, as partes, os advogados, participação é voluntária, né? Já soube de pessoas que fazem de forma compulsória, mas o resultado, ao que tenho conhecimento, não foi tão bom. Eu continuo fazendo de forma voluntária. E aquelas que participam, o processo ganha uma nova dinâmica, uma fluidez, as pessoas... E elas não precisam constelar, hein? As pessoas não precisam se expor, não precisam fazer a própria constelação. Elas apenas participam, fazem uma meditação, um exercício coletivo, em que eu pego uma dinâmica típica familiar, coloco representantes para demonstrar como que acontece o efeito de uma alienação parental no coração dos filhos, como que uma mãe falando mal do filho, o filho se afasta da mãe, quando o pai fala mal da mãe, o filho se afasta do pai, como que um gesto de reconhecimento, de dar um lugar um para o outro, faz com que o filho se aproxime de ambos com amor, cada um quer ganhar seu filho, você, homem, quer ganhar seu filho, você, pai, reconheça nele a importância da mãe dele, independente de estarem juntos ou não. Quando olhar para o filho, fala, meu filho, que bom que eu tive esse relacionamento com a sua mãe. Que bom. Ela me deu algo de muito bom. Quando eu olho para você, eu vejo como foi maravilhoso. Todos os problemas que nós tivemos, isso não tem nada a ver com você, mas você é algo de essencial, de muito maravilhoso que teve. Aí o filho se sente reconhecido, se sente amado, se sente visto como ele é, se sente livre para expressar o seu amor pela mãe. Se o pai fala que a mãe é ruim, aí o filho guarda em segredo o amor que ele tem pela mãe. E aí ele vai expressar isso de forma inconsciente, através de malcriação, através da desobediência ao pai, através de revolta, porque o pai não está reconhecendo algo que o filho é. E a mãe é a mesma forma. A mãe, o pai ganha o filho se ele reconhece a importância da mãe dele. Fala, meu filho, você pode amar sua mãe. Eu estou de acordo com isso, porque isso mostra o bom coração que você tem. Independente do que aconteceu entre ela e eu, você pode amar sua mãe. O filho se sente à vontade com esse pai. O filho vai querer ficar perto desse pai, porque ele fala, pô, esse pai me compreende, esse pai me vê como eu sou. Se a mãe fala a mesma coisa para o filho, meu filho, você pode ver. Quando o pai fala isso, a mãe vai querer falar bem do pai, porque ela vai perceber que o filho está mais amoroso, está mais obediente, está mais tranquilo. Então ela fala, meu filho, você tem um bom pai. Eu te amo muito, eu fico muito feliz se você ficar comigo. Mas você pode ir para o seu pai quando você quiser, porque ele é um bom pai para você. Foi uma boa coisa que eu fiz na minha vida, foi ter tido esse relacionamento. Apesar do sofrimento que eu tive depois. Mas não tem nada a ver com você. Você e seu pai, ó, seja um bom filho para ele. Esse filho está feliz. Esse filho não vai precisar honrar inconscientemente os seus pais. Ele não vai precisar ficar se envolvendo em dinâmicas trágicas para mostrar como o pai não vai se revoltar contra a exclusão. Não, ele pode estudar, ele pode seguir seu próprio caminho. Então, a guarda compartilhada é o único caminho bom nessa situação. Tem um preço? Tem um preço. Qual o preço? Os pais precisam ser adultos para exercer a guarda compartilhada. Eles precisam vencer os seus próprios limites para poder se comunicar bem, se entender bem. Às vezes, a guarda unilateral é mais fácil. Não precisa se comunicar, não precisa dar satisfação. Né? O pai renuncia a vencer o seu próprio desafio. Então, ele é criança. Não, eu prefiro bloquear ela no WhatsApp porque eu não quero papo com essa mulher. Eu prefiro brigar. Aí, sacrifica o filho para facilitar a sua situação. Gente, possibilidades. Possibilidades do direito sistêmico. Desde a postura pessoal, a compreensão dessas leis sistêmicas, nós sabemos que todas as leis estão sujeitas à interpretação, à aplicação,
E no caso do legislativo, e até de quem faz a jurisprudência, também se cria, né? Também se cria novos posicionamentos, novas possibilidades. Tendo em vista o direito sistêmico, essas possibilidades vão crescer, possibilidades positivas, né? Fazer leis mais adequadas ao direito sistêmico, aplicar de uma forma mais adequada ao direito sistêmico, interpretar de uma forma mais adequada, considerando a dignidade da pessoa humana como o indivíduo ser digno naquilo que ele é, de onde ele veio, como ele é, o que está por trás, para ele se acalmar. Olha, não vai dar tempo de eu falar da vara criminal, das experiências que já temos, mas para violência doméstica, crimes contra o patrimônio, crimes sexuais, é impressionante as dinâmicas que vêm à tona através de uma constelação e como os sintomas dos distúrbios, dos desequilíbrios, como eles eles perdem a necessidade de existir quando aparece qualquer origem. Por que um filho está agindo daquela maneira? Em honra, em homenagem inconsciente a alguém que foi excluído, alguém que teve um destino trágico. É impressionante. Então, as possibilidades são muitas. Já está sendo aplicado constelação no sistema penitenciário, em alguns lugares, com resultados muito interessantes. Já tem livros falando a respeito, muito bonito. Na Justiça do Trabalho, isso ainda é novo. Eu sei que a Wanda já tem algumas experiências, fez algumas constelações, eu já pude fazer algumas também, em workshops, em TRTs, pouca coisa. Ainda quero ter mais oportunidade de me aprofundar nisso, mas aos colegas aí da Justiça do Trabalho fica essa possibilidade de experimentar. Nós temos que experimentar, né? Temos que explorar essas possibilidades. Limites. Eu vejo que é a responsabilidade. É a responsabilidade. Interferir na vida de alguém é uma responsabilidade. Quando nós estudamos constelações familiares, o próprio Bert Hellinger ensinou muita coisa a respeito disso, né? Tá dentro dessas ordens da ajuda. Até onde que nós devemos ir? Até onde que isso é uma ajuda efetiva e até onde que é uma intromissão, que é uma arrogância, que é uma prepotência, que está sujeito a prejudicar e trazer consequências também para aquele que pretende ajudar. Dependendo do que eu faço na vida de alguém, se eu interfiro com julgamento, com intenção, me achando superior, talvez sobrem para mim, eu me conecto ao campo sistêmico dessa pessoa com o meu próprio campo. Eu me abro, porque eu exerço uma influência que vai determinar algo muito importante na vida da pessoa. Dependendo de como eu faço isso, eu posso receber também as consequências de alguma forma na minha vida. Então, existe todo um cuidado na prática das constelações. Para fazer constelação, eu recomendo uma capacitação boa, profunda, responsável, demorada, não embarque em informações expressas. Pode até fazer um curso qualquer curso pode ser válido, mas não acredita na pessoa que vai te falar, você faz um curso de uma semana e você se torna um constelador. Isso é um absurdo, tá? Já vi curso de 4 dias. Uma nova profissão em uma semana. É algo longo. Mesmo uma pós-graduação, como as que nós temos, né, na Faculdade Novare, eu não considero que seja assim, a pessoa esteja, faz o curso, está pronta para constelar. Não é bem assim. Eu vejo que é um comecinho, sabe? É um trabalho de anos. Mas de começar, já é um bom começo, porque a nossa postura, ela se transforma de forma muito significativa. Às vezes, com uma constelação, com um workshop que a gente participe, com uma vivência, Poxa, às vezes um livro é transformador, né? Quem já não lê um livro transformador? Mudou minha forma de ver as coisas. Os livros do Bert Hellinger, eles são transformadores. Os cursos de constelação costumam ser também. Eu confio mais nos presenciais, não acredito numa formação telepresencial, em EAD, acho que falta algo, pode ser benéfico, pode ter vantagens, não deixem de fazer, mas não deixem de fazer um trabalho presencial profundo, demorado, extenso, com profissionais bem capacitados, porque é um trabalho de grande responsabilidade. Considerados esses limites, quem tem essa capacitação pode também respeitar quando que não é o caso de constelar, quando que não há espaço para isso, quando que as pessoas precisam de mais tempo. Isso também é respeito às pessoas. Nem sempre
acelerar o andamento do processo é a solução mais adequada. Se a pessoa ingressou no judiciário, então cabe a nós, agentes do Estado, né, poder dar algo de bom, algo que possa fazer que as pessoas saiam melhor do que chegaram. Né, que o direito seja um campo de conciliação, de solução, de melhora na vida das pessoas, de alguma forma. Isso mesmo que seja necessário aplicar uma pena. A pena também pode estar a serviço, deve estar a serviço da melhoria das relações, da melhoria na vida das pessoas, inclusive do apenado. Mas como fazer isso? A medida, a forma, o momento, né? Tudo isso tá dentro do direito sistêmico. Meus amigos, falei, que nem uma matraca. E será que dá tempo de alguma pergunta? Eu vou parar de falar um pouquinho, Carlos, para ver se tem alguma pergunta aí para a gente poder concluir no tempo previsto. Doutor Sami, maravilhosa a sua fala, muitos ensinamentos para a vida das pessoas, para as nossas vidas. O senhor está de parabéns pela sua explanação. Esses princípios, né, de pertencimento, de equilíbrio, de hierarquia, muito, muito bem explicados, né? O conceito, esses limites e possibilidades. Então, assim, sua palestra foi fantástica e nós agradecemos. Eu gostaria de fazer uma pergunta prática, porque o senhor, na sua explanação, já nos contou como é que atua, né? Não tem muito uma formalidade, tem muito feeling, essa coisa de perceber na própria audiência, né? Ficar em silêncio. Mas o TJ da Bahia tem um programa, existe uma... Como que eu vou dizer? Se as partes, ou os advogados e advogadas, quiserem fazer uma constelação, o TJ da Bahia, seja na área criminal, como o senhor disse que não teria tempo de explanar, nas varas de família, existe algum projeto, um canal de comunicação, porque isso serve, inclusive, para quem está nos ouvindo de outros TRTs, de outros TJs. Como que é o procedimento da Bahia nesse ponto? Olha, ainda não há um projeto em nível de tribunal, né, na Bahia. Porque ainda são poucos os profissionais que se colocam, que têm a condição e até a coragem de fazer, entre os juízes, eu digo, né? A constelação, ela funciona no judiciário, se o juiz abrir as portas. No caso, se for em nível estadual, depende de quem tem o poder para fazer isso, né? O juiz é responsável pelo andamento dos seus processos, é a responsabilidade do juiz. Então, ele precisa confiar em alguém, em um profissional, assim como um perito, né? Não é qualquer perito que pode funcionar. Ele deve ser um profissional da confiança do juiz. Um constelador, eu vejo que ainda mais, principalmente por não ser algo regulamentado ainda, eu vejo que existe uma cautela, é perfeitamente compreensível, né? Para fazer um projeto amplo, porque exigiria uma seleção de profissionais, né? A Bahia é um estado grande, né? Então, nem todas as regiões têm. E como selecionar esses profissionais? Não tem uma regulamentação ainda. Existem pessoas tentando regulamentar. Sei que já há tribunais que fizeram alguma regulamentação, alguns critérios para a seleção de consteladores voluntários. Não vejo que seja a melhor. É uma experiência, né? É válida a experiência, mas não acho adequado, não é nem sistêmico, não é equilibrado que os profissionais sejam voluntários para algo assim tão delicado, algo que exige uma formação tão aprofundada, né? É preciso remunerar esses profissionais, é preciso, e já que não há regulamentação expressa, não tem lei, então não são muitos gestores também que falam, olha, eu vou bancar um projeto desse, vou fazer uma seleção e vou botar consteladores aqui para fazer os trabalhos. Mas existem tribunais que já têm projetos, né? Eu sei que no Tribunal de Justiça do Mato Grosso isso acontece, no Tribunal de Justiça do Amapá foi constituída uma comissão sistêmica que
que percorre as comarcas e atende alguns casos que são inscritos pelos juízes responsáveis. Existem algumas iniciativas. No Distrito Federal, houve uma regulamentação também, um projeto, depois foi suspenso. Eu não posso dar detalhes, porque eu não estou acompanhando de perto. Na Bahia, ainda são bem poucos os juízes que trabalham com isso, e aí cada um faz por sua própria conta. Como eu comecei, não existia isso antes, então comecei eu mesmo fazendo as constelações, e até hoje faço. Agora, tem juízes que convidam um constelador de sua confiança para constelar os seus processos, marcam um evento e fazem. Tem promotores que já fazem isso no âmbito do Ministério Público, Defensoria Pública, tem lugares onde já fazem, em Santa Catarina já algumas iniciativas, Rio Grande do Sul, no Sul isso tem mais experiência, em São Paulo, no Ministério Público tem um projeto bem legal também, no Judiciário também, no Fórum de Santo Amaro, tem um projeto amplo que já atendeu milhares de pessoas. Em Itabuna, qualquer pessoa pode pedir, que é a minha comarca, né, onde eu atuo. Qualquer parte interessada pode pedir, e aí nós convidamos todas as partes envolvidas e seus advogados. Independentemente disso, todos os novos processos que admitem alguma forma de conciliação, nós convidamos também, incluímos na pauta das vivências mensais. Às vezes fazemos vivências específicas sobre inventários, por exemplo, casos complicados, de muitos anos, envolve muitas pessoas, muitos herdeiros. Então, há vezes em que nós fazemos uma específica tratando desse tema. Inventário. É incrível o efeito que tem para liberar o fluxo do processo. Às vezes, uma pessoa que estava criando oposição, objeção, que não deixava fazer uma avaliação. Então, tem muitos herdeiros, a gente sabe que inventário tem processo de 20 anos, né? E já teve casos antigos que, depois da constelação, as pessoas se abraçaram e fizeram um acordo quanto ao andamento do processo, resultados muito interessantes. Então, estamos caminhando, ainda está começando, dependendo de tribunais que se proponham a fazer um projeto mais amplo. E quem sabe um dia chegar numa política em nível nacional desse tipo. Doutor Sami, muito obrigado. O nosso tempo se esgotou. Amanhã nós vamos ter a palestra do Fernando Freitas sobre a epigenética, sobre o lar da constelação familiar. Estão todos convidados, que é uma sequência aí organizada pela amiga Wanda. Então, doutor Sami, a Escola Judicial, o desembargador Eugênio, eu, toda a equipe da escola, agradecemos a sua disponibilidade, a clareza dos seus argumentos, a didática na forma de colocar os temas e virá novamente. De forma presencial, nós poderemos no futuro estarmos juntos e receba um abraço virtual. Tá bom? Maravilha. Muito obrigado, doutor Carlos, pela oportunidade, por estar aqui com vocês. Wanda, pela consideração, pelo convite, e a todos pela atenção. Presencialmente, as possibilidades são bem maiores e mais interessantes. Estou esperando aí, quando for possível, estaremos juntos. Tá jóia. Então, até logo, encerramos esse primeiro dia.